O Diário da Mal guarda os seus segredos mais íntimos e enxergamos as suas motivações de uma nova forma. Se você não sabe, existe o Diário da Mal, então a gente consegue enxergar os acontecimentos do primeiro filme na ótica da Mal. Então temos coisas que aconteceu na história, só que a gente não conseguiu ver em tela. O início do diário fala aquilo que a gente já sabe. Então ela conta sobre a criação da ilha, fala que os vilões e os seus filhos foram banidos pra lá e que ela gosta. Ela gosta quando as pessoas falam que ela é um problema e que ela é má. Mas a todo momento a gente enxerga uma Mal que está apenas tentando alcançar as expectativas da sua mãe. Tudo que ela faz é apenas para conseguir a aprovação da Malévola e não porque ela realmente gosta de ser vista como uma pessoa má e cruel. É um livro que mostra suas vulnerabilidades que ela sempre tentou esconder. Mas antes, olá, eu sou a Karina e bem-vindo ao Sereiano. E fica aqui o convite para você conhecer o canal e quem sabe até se inscrever para não perder os próximos vídeos. E agora, bora descobrir os segredos maléficos da Mal, que eu descobri que é uma fofa. Ela fala que não há muito o que fazer na ilha, então ela passa a maior parte do tempo com o Jay, só que ela também tem saído bastante com o Carlos e com a Ivy, e que os quatro juntos eles matam o tempo sem precisar dar satisfação pra ninguém, e isso inclui os seus pais. Lembrando que pela ótica da Mal, isso fica muito claro que é bem triste, porque eles são adolescentes e eles percebem que nem os pais deles se preocupam com eles. No início, a Mal e a Ivy, elas não se davam muito bem, só que depois elas foram se conhecendo melhor e tudo isso mudou. E que apesar da Ivy ser obcecada por espelhos e garotos, ela é muito legal, e ela até registrou uma curiosidade sobre o Jay. E ela comenta com a Mal que o Jay tem mais bunda que a mãe dela, ou seja, que a rainha má. E o diário todo fica claro que por mais que ela tente ser durona e malvada, que ela apenas está tentando fazer tudo para agradar a Malévola. Eu até separei duas anotações. Primeira anotação: estou aprendendo a ser má assim como a minha mãe é, assim como ela quer que eu seja. E a segunda é: se ela é a vilã mais má da Terra, eu preciso ser a segunda mais má da Terra. Tal mãe, tal filha, certo? E quando Ben os convidou para estudar em Auradon, ela não gostou nada desse convite e detestou que a Malévola aceitou o convite e já tinha um plano de dominar Auradon. Para convencer a Mal, a Malévola disse que as duas iriam governar juntas e que o golpe não era sobre ela, não era sobre a Malévola. Só que a Mal disse que era sim sobre a Malévola porque tudo é sobre ela. A Malévola quer que a Mal aprenda todos os seus maus modos, aprenda todos os seus poderes e que às vezes a Mal se sente sendo usada pela mãe para ela conseguir o que quer e que muitas vezes a Mal nem escolha tem. Essa foi a anotação da Mal quando ela se recusou a ir para Auradon. A Malévola disse: se você recusar, estará de castigo pelo resto da vida. E ela fala: lá se vai minha opinião sobre o assunto, a minha escolha. Ou seja, ela realmente foi forçada a ser a vilã do filme. O futuro do mundo livre está nos seus ombros. Não pisa na bola. Após se despedir para ir para Auradon, ela abriu seu coração com seu real desejo. Em vez de continuar com essa dominação mundial, talvez ela pudesse apenas me levar a algum lugar divertido, ou fale comigo sobre coisas normais, como o que eu penso sobre a Ilha dos Perdidos, ou o que eu faço com os meus amigos quando ela está em casa o dia todo tramando. E porque nenhum dos pais dos meus amigos estava tão ansioso para enviar seus filhos para algum internato ridículo. Era como se ela nem se importasse, como se ela nem sentisse a minha falta. Vocês também sentiram uma tristeza nessas palavras? Porque tudo que ela queria era uma vida normal de mãe e filha. Ela queria se sentir amada pela Malévola, algo que nunca aconteceu. Mas no final ela se sente aliviada por ter que ir para Auradon, porque todos eles sofrem maus tratos dos seus pais. Então ela fala que talvez vai ser bom tirar 1 ou 2 semanas de férias dos seus pais. Bom, saímos da Ilha dos Perdidos, agora a gente chega em Auradon e temos a primeira anotação sobre o Ben.
O Ben dá as boas-vindas e fala que deseja que eles sejam diferentes dos seus pais, e ela nota que ele é um sonhador, como se fosse impossível eles serem diferentes dos seus pais, sendo que eles foram criados pelos seus pais. Então todo ensinamento que eles sabem são sobre fazer maldade e roubar. Não tem como ser tão diferente assim dos seus pais. E ela notou, mas há algo sobre os grandes olhos de Ben, como o jeito inocente dele falar, que o faz parecer ser um cara legal. E é claro que também temos a anotação sobre a sua primeira impressão sobre a namorada dele, Audrey. E é exatamente esse o nome do título. E essa parte eu realmente vou ler o que ela escreveu, porque eu acho que não há palavras melhores para descrever esse primeiro encontro. Não há nada de engraçado sobre ela, exceto talvez seu sorriso apertado e tenso. Ela é meio que a pior. Acontece que ela é filha de Aurora, a bela adormecida, e ela tinha certeza que eu sabia disso 2 segundos depois de sair do carro. Nós nem tínhamos pegado nossas malas quando ela começou a insultar Eve, dizendo a ela que o poder de sua mãe não significava nada em Auradon e que ela nem era uma princesa e etc. A Rainha Má não tem status real aqui. E você também não. De repente, entendo porque minha mãe não suportava sua família. Entendo porque ela arriscou tudo para lançar esse feitiço na Aurora tantas décadas antes. Se eu tivesse que ouvir esse tipo de "eu sou melhor do que você e eu quero que você saiba", por anos, eu teria feito a mesma coisa. Talvez minha mãe não fosse rancorosa. Talvez ela estivesse cansada de ouvir pessoas como Aurora e sua família falarem. E é isso, eu amei essa anotação sobre a Audrey. Eu acho que ela descreveu muito bem como foi esse primeiro encontro. E então temos a anotação sobre o quarto que ela amou, só que ela realmente se fez de durona e fingiu que tinha detestado tudo aquilo. Sabe, o momento em que ela fala pra Eve fechar as cortinas, que ai, como é que eu vou passar aqui todo esse tempo, eu não aguento. E ela realmente anotou assim: parece que o quarto foi decorado pelo design da Cinderela. Sério, como eu vou ficar aqui mesmo que por algumas semanas? Estou aqui há 10 minutos e já estou me afogando de alegria. Ela escreveu tudo isso num tom mais sarcástico, eu acho, né? Eu senti um tom sarcástico nisso, mas um sarcástico de eu estou amando, mas preciso fingir que não. Enfim, tem muitas anotações sobre coisas que a gente já assistiu no filme, então tem momentos deles na aula da Fada Madrinha, tem anotações sobre eles tentando roubar a varinha lá no museu. Só que o que eu quero falar mesmo é o que ela escreveu secretamente sobre o Ben. E então tudo começa com a Mal preparando uma poção do amor para o Ben, colocando no biscoito, e então o Ben come o biscoito e fica completamente apaixonado por ela. E o que não mostrou no filme foi que a cada ponto que o Ben fazia lá no jogo, ele dava um beijo na Mal. Então eles se beijaram umas 100 vezes, e é exatamente essa quantidade que a Mal escreve no diário. Então sim, foram censurados muitos beijinhos. Mas, desviando um pouco o foco do casal, vamos nos colocar no lugar da Audrey por um minutinho? Ela foi traída. A gente sabe que o Ben, ele estava enfeitiçado naquele momento, então é por isso que existiu toda aquela euforia, todo aquele amor que ele precisava, enfim, demonstrar para Mal naquele momento. Só que a Audrey, ela não sabia que existia uma poção que estava surgindo aquele efeito no Ben, mesmo a gente sabendo que não era exatamente só efeito da poção, que ele já estava afim da Mal desde o começo. E em nenhum momento, mesmo depois do Ben ter entrado no Lago Encantado e ter acabado com o efeito do biscoito, ele sentou para conversar com a Audrey e colocar um ponto final na história dos dois. Então todo o contexto que a Audrey tem é que o Ben estava namorando com ela, e no momento em que ele estava namorando com ela, ele passou a namorar outra pessoa ao mesmo tempo, sem nem falar com ela antes para terminar o relacionamento com ela. Então eu acho que justifica o fato da Audrey ela ter virado aquela vilã do terceiro filme e ela ter ficado tão brava com toda a situação, né? Não é porque ela apenas perdeu um namorado, nossa, supera isso, garota, mas porque ela foi criada para ser a rainha. Desde o começo, ela acreditava que ela ia se casar com o Ben e ela ia ser a rainha de Auradon. E imagina só, você ouvir da sua própria avó que até a sua mãe conseguiu segurar um homem dormindo e ela não. A sua mãe?
Conseguiu segurar um príncipe enquanto dormia. Vovó já não acha que eu sofri o bastante? Enfim, dá pra perceber que a Audrey, ela teve uma criação bem rígida, que ela... meio que a vida dela estava toda planejada e a Mal chegou e bagunçou toda a história de contos de fadas que ela já tinha criado na cabeça dela. Enfim, não vou ficar me estendendo muito pra falar sobre a Audrey, porque eu quero fazer um vídeo apenas sobre ela e todo esse relacionamento, mas pra isso eu preciso comprar o diário dela, então comenta aqui se vocês querem um vídeo só sobre ela. Bom, então chegamos no momento em que a Mal, ela tem o seu primeiro encontro com o Ben, e após o encontro ela anotou algumas coisinhas. Começando que depois do encontro, ela começou a repassar o encontro na cabeça dela várias vezes e que ela lembrava de cada palavra que um trocou com o outro. E ela passava esses momentos na cabeça porque ela queria entender se eles realmente eram reais, se tudo aquilo tinha acontecido mesmo, e também para ela não se esquecer. Ela escreve algumas coisas que ela reparou sobre ele, então ela fala sobre a sua vestimenta não estar tão formal, ela fala que seu cabelo estava um pouco bagunçado, ela fala sobre a moto, enfim, ela comenta todas essas coisas que a gente viu lá no filme. Ela anotou sobre o sonho do Ben de levar todas as crianças da ilha para Auradon e dar uma segunda chance para elas. E ela anota que ela não queria sentir nada, que ela realmente não queria. Mas olhando nos olhos de Ben, enquanto ele dizia aquelas palavras, eu poderia dizer que ele realmente acredita nelas. Que eu mereço as mesmas chances que ele tem. Que todos os meus amigos merecem. Então ela comenta que, poxa, realmente parece ser legal você poder ir para uma escola onde realmente tinha alunos e que os alunos iriam assistir às aulas e que não ia ter briga a cada 5 minutos. E ela nota como é o dia a dia de Auradon e ela fala que tudo parece ser tão feliz e que o lugar é meio legal às vezes. E eu acho que o diário ele chega a ser tão sensível porque existe muitas anotações sobre a Malévola. Essa daqui também é bem triste porque ela fala que a mãe dela nunca pediu para olhar os seus desenhos, ela nunca pediu para dar uma olhada nos seus esboços e que ela definitivamente nunca cantou uma canção de ninar para ela. E o Ben fala pra ela que nada disso importa, que ela não é uma cópia dos seus pais e que ela pode ser diferente. E ela até anota como se ela estivesse enganando ela própria, porque ela mesma fala que, poxa, eu sou uma ótima atriz, porque se o Ben acredita em mim, significa que eu estou conseguindo enganar ele. 16 anos na ilha não vai me fazer ser uma pessoa diferente agora que eu estou em Auradon. Eu já tenho 16 anos de convivência sendo malvada. Então... dá pra perceber que ela está tentando seguir as ordens da sua mãe, mesmo ela percebendo que ela já está mudando. E então tem um momento em que o Ben fala que ele vai ensinar pra ela sobre o amor e ela nota: é loucura, mas uma parte de mim quer acreditar que ele está certo. Talvez ele possa me ensinar. E aí dá pra perceber que o Ben mexeu muito com ela, porque a partir desse momento existem muitas anotações que é só sobre o Ben. Por exemplo, tem uma página que tá toda riscada, eu vou mostrar aí pra vocês, em que ela escreve: o que está acontecendo comigo? Por que meu cérebro parece estar derretendo? Por que meu estômago está dando cambalhotas? Por que não consigo parar de pensar em Ben? E eu acho que essa página toda riscada significa o quanto a mente dela tá confusa, né? Ela está toda embaralhada. E aí muitas e muitas páginas da Mal em conflito com ela mesma, porque ela não sabe se ela segue as ordens da sua mãe ou se ela aceita o Ben, se ela aceita esse sentimento que ela está criando pelo Ben. Mas é isso, gente. Só hoje a gente falou sobre muitas páginas, só pra vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui foi o que eu usei pra fazer esse vídeo. E é claro, né, tudo de uma forma bem resumida, só que ainda tem bastante páginas. E se vocês quiserem que eu continue, pode comentar aqui embaixo que eu preparo novas páginas pra vocês. E eu também vou providenciar o diário da Audrey pra futuramente a gente poder entender um pouquinho mais sobre a cabecinha dela e como foi a criação dela. Estou aceitando sugestões caso vocês queiram temas específicos, então só comentar aqui embaixo. E é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo caso você tenha gostado dele. Um beijo, tchau!